Desde a antiguidade, a humanidade tem fascinação pela vida após a morte. Lugares como o paraíso ou o inferno estão presentes no imaginário das mais diversas culturas em suas mais diversas formas. O mundo dos mortos, também conhecido como submundo, em regra, é regido por uma figura poderosa, que exerce soberania sobre este território. E no vídeo de hoje, conheceremos essas poderosas deidades. Este vídeo é um oferecimento de Blood of Steel. Você já imaginou como seria um combate entre Alexandre o Grande contra um exército viking? Ou como seria se Júlio César lutasse contra o exército chinês do Romance dos Três Reinos? Neste novo jogo gratuito para PC, você poderá se unir a diversos outros jogadores em batalhas épicas, para descobrir quem é o melhor general no campo de batalha. São dezenas de heróis, exércitos e classes para você jogar, cada um deles com características e habilidades únicas. Estes heróis são baseados em personagens históricos com seus respectivos exércitos, como cavaleiros cruzados medievais, vikings, legiões romanas, ninjas, exércitos chineses e até mesmo os temidos espartanos. Apesar de ser um jogo gratuito, este não é aquele tipo de jogo pay to win. As transações do jogo servem principalmente para customizar seus personagens, com uma grande variedade de skins que farão você brilhar no campo de batalha e intimidar seus adversários. Blood of Steel já está disponível para download gratuitamente na Steam. Clique no link na descrição e baixe o jogo agora mesmo. Nos vemos no campo de batalha. Provavelmente, quando pensamos em submundo, Hades é um dos primeiros nomes que nos vem à cabeça. O poderoso governante do mundo dos mortos grego não nasceu destinado para essa função, pois foi por meio de sorteio que ele herdou seu reinado. Zeus, Poseidon e Hades partilharam o mundo, e foi decidido na sorte o que caberia a cada um. Zeus passou a reinar sobre os céus, Poseidon reinaria sobre os mares, e a Hades caberia reinar sobre o submundo. Ele passaria a governar o reino para onde eram enviadas as almas daqueles que pereceram, e conforme seus atos em vida, eles seriam julgados pelos três juízes infernais, Aeco, Minos e Radamanto. O reino de Hades era dividido em diversas regiões. O Tártaro era para onde iriam os grandes pecadores e criminosos, e lá eles sofreriam castigos terríveis. Os Campos Asfódelos era para onde se dirigiam a maior parte dos homens e mulheres. Para lá iriam as pessoas que tiveram vidas medíocres. Essas pessoas não teriam cometido grandes crimes, mas também não haviam realizado grandes feitos, e por isso estariam destinados ao esquecimento. E também havia os Campos Elíseos, que por ser considerado o paraíso grego, era para lá que iriam as almas dos grandes heróis e reis do passado, além daqueles que tiveram uma vida honrada e guiada pela justiça. Ao contrário do que muitos imaginam, Hades, apesar de ter uma personalidade sombria e assustadora, não era uma figura malvada. Suas ações eram guiadas de forma sábia e justa, e por diversas vezes o Deus se mostrou benevolente e misericordioso. Mas para ter acesso ao reino de Hades, era necessário que o corpo do falecido recebesse os devidos ritos funerários, pois ao chegar às margens do rio Aqueronte, a alma do recém-chegado deveria ter consigo o pagamento de Caronte o barqueiro, responsável por fazer a travessia do Rio das Almas. Sem o devido pagamento, o espírito do condenado vagaria nas margens infernais por 100 anos, até ter permissão de chegar a outra margem. Ao lado de sua esposa Perséfone, Hades tinha como único objetivo preservar a ordem estabelecida pelos deuses olímpicos, e o ciclo de vida e morte era um dos elementos fundamentais para a manutenção desta ordem. Todos que conhecem o básico da mitologia nórdica já ouviram falar do Valhalla, que é o lugar para onde todos os guerreiros nórdicos desejavam ir. Mas o acesso a este paraíso nórdico era permitido apenas aos mais bravos guerreiros que tivessem uma morte digna no campo de batalha. Para os demais, estava reservado o Helheim, o reino dos mortos da mitologia nórdica. Lá,
reinava Hela, a rainha de Helheim. Ela era uma figura de aparência sinistra, pois metade de seu corpo parecia estar em decomposição, o que tornava sua presença assustadora. Ela era filha de Loki, o deus da trapaça, com a Jotun Angerboda, e portanto era irmã de Fenrir e Jormungand. Assim como Hades, Hela não era uma figura maligna, ela apenas realizava seu trabalho, como foi determinado por Odin. A visão de Hela como uma figura maligna se deve à influência cristã nos textos nórdicos. A alma daqueles que estavam destinados a Helheim não estava fadada a uma eternidade de sofrimento. Mas assim como nos campos asfódelos, essas almas estavam fadadas ao esquecimento. Os mitos shintoístas do Japão também têm sua divindade do submundo. Ela se chama Izanami. A deusa era governante do Yomi, o mundo dos mortos da antiga religião japonesa. Este é um lugar sombrio e assustador, para onde os espíritos se dirigiam após a morte. A própria deusa Izanami se dirigiu ao Yomi depois de falecer após um parto mal sucedido. Seu marido tentou resgatá-la do mundo dos mortos, mas seu vínculo com o submundo não poderia mais ser dissolvido. O Yomi era repleto de criaturas em decomposição, assim como sua própria deusa, que um dia já havia sido a mais bela das divindades. Para não permitir que essas criaturas apodrecidas fugissem do submundo, Izanagi, marido de Izanami, bloqueou a saída do reino dos mortos com uma pedra. O Egito Antigo é famoso por sua preocupação com a vida após a morte, e por isso o senhor do submundo egípcio tem grande destaque. Seu nome é Osíris. O deus governava sobre o Egito até ser assassinado por seu irmão Sete. Com a ajuda de Anubis, a deusa Ísis, que era esposa de Osíris, o trouxe de volta à vida. Mas agora ele retornaria como o senhor do submundo egípcio. Para ter uma viagem tranquila até o Duat, como era chamado o submundo egípcio, e reino de Osíris, era necessário que o recém-chegado tivesse passado pelos devidos rituais funerários. No Duat, o defunto teria seu coração colocado por Anubis em um lado de uma balança. Do outro lado era colocado a pena de Maat, a deusa da justiça. Se o coração da pessoa fosse mais pesado que a pena, sinal de que era repleto de crimes e pecados, ele seria jogado a Amet, uma criatura híbrida horripilante. Este monstro devoraria o coração e a alma de seu proprietário vagaria em desgraça pela eternidade, o que os egípcios consideravam uma segunda morte. Se o coração pesasse o mesmo que a pena, era sinal de que o espírito do falecido era puro, e por isso ele poderia prosseguir sua jornada pelo reino de Osíris até alcançar o Aru, paraíso egípcio. Durante a noite, Osíris é visitado pelo deus Ra em seu barco solar, que atravessa todo o reino do deus Osíris e lá se depara com a serpente Apófis, que tenta devorá-lo. Após o fim da viagem, Ra faz nascer um novo dia, com a bênção do Senhor do Submundo. O cristianismo também possui um lugar nas profundezas da terra, onde uma figura maligna impera. Este submundo cristão é conhecido como o inferno, que tem como seu soberano a figura do diabo. Para este lugar sinistro se dirigem as almas dos pecadores, onde passarão a eternidade sofrendo suplícios terríveis. A imagem que temos hoje do inferno se popularizou devido à obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. Conforme esta obra, Satanás se localiza no 9º círculo do inferno, onde ele passa seus dias atormentando a alma dos mais terríveis pecadores. Conforme algumas tradições, Satanás um dia já foi conhecido como Lúcifer e já foi o mais brilhante entre todas as figuras angelicais. Mas devido à sua soberba, ele desejou desafiar o Senhor por meio de uma rebelião, e por isso foi precipitado no inferno, juntamente com os demais anjos caídos. O belo Lúcifer se tornaria o hediondo Satanás.
Para evitar o encontro com a besta, o cristão deve seguir os ensinamentos de Jesus, e só assim poderá alcançar o paraíso e estar ao lado do Criador. Como vimos, nas mais diversas culturas está presente a figura de um senhor do submundo, revelando que a ideia de um reino para onde se dirigem os mortos é praticamente universal. Mas o que também se repete por todo o globo é a vontade dos seres humanos de adiar ao máximo possível este encontro inevitável com os senhores do mundo dos mortos.